Pelo amor de Deus, você não tomou, não? Ah, tá. Ah, maravilha, tomei um susto. Quem foi que falou isso aí? Robert. Mas lógico, né? Antes a Coronavac do que nenhuma, né? Eu sei que quem tomar AstraZeneca, ou quem já tomou AstraZeneca, são 3 meses, né? E quem tomou, não sei. Quem tomou o, os efeitos colaterais, rapaz, que é isso. O braço dói demais, um tempão. Aí eu vou tomar agora em outubro, né? Mas é tranquilo. Fazer o quê, né, gente? Foi de julho. É julho? O representante, ele estava lá na reunião. A gente vai falar um pouquinho. Primeiramente, bom dia, né? Nem falei pro bom dia para quem for chegando. Bom dia, galera. Ah, tá. E como é que vocês estão com... Vocês estão fazendo estágio, estão fazendo TCC? Já? Quarto ano é problema para vocês, né? Trabalho... Mas é isso mesmo. Sinto informar que não melhora, viu, gente? Não melhora. Quando vocês ouvirem essa, a gente ouve, né? Ah, essa é a melhor fase que você não faz nada. Realmente era, não vou dizer que é a melhor fase, mas o que eu posso dizer é que não melhora depois daí, viu, gente? Infelizmente. Mas, por outro lado, melhora, né? Que vocês vão ter maior autonomia, né? Na vida de vocês. Isso aí é bom também. Muito bom ter autonomia, né? Ah, ainda bem que você tem concurso, né? Porque o cidadão lá que está em Brasília quer acabar com os concursos, né? Então você não passe nesse não, caminho. A gente vai falar um pouquinho sobre o fim da história para pegar se ajeite para ir, viu? Fica aí. Se ajeite mesmo, viu? Não, não é brincadeira não, viu, família? Falando sério. Faça de tudo para ir. Mas provavelmente não chama logo, vai ter o concurso, vai passar, vai chamar logo. Você termina esse ano. Então agilize, né? Termina esse ano não, professor. Termina em março do ano que vem, ou abril. E eles chamam em janeiro. Aí você vê o que é que você pode fazer aí, né? Conversando com alguém, né? O que é que pode ser feito. Falar um pouco sobre o fim da história para a gente pegar servir de link para... Era uma das últimas aulas essa, mas aí eu trouxe ela mais para cá para a gente pegar o link quando a gente for discutir nas próximas aulas a questão da globalização. Né? Essa questão do fim da história já apareceu em alguns outros momentos, principalmente da modernidade, né? Quando, com o advento da modernidade capitalista. Em outros momentos já falou que era o fim da história, etc. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E essa aula, por favor, participem mais para a gente discutir sobre isso, né? Que é uma questão bastante, que na época deu uma origem bastante polêmica, né? Mas vamos ver o que é que vocês acham dessa discussão, né? Da teorização, mas a gente vai fazer vamos dizer assim, uma digressão histórica, né? Então vou passar esse vídeo, eu coloquei esse vídeo de 4 minutinhos ontem, mas aí eu vou passar agora para vocês verem o que é essa discussão, viu, gente? Eu vou fechar aqui o microfone.
O fim da história é uma proposição da filosofia analítica que defende que a humanidade já atingiu a sua apoteose de seu desenvolvimento tanto econômico como social. Claro que o fim da história não significa o fim dos tempos, o apocalipse, o fim do mundo, presente em algumas doutrinas religiosas. Francis Fukuyama, em 89, publica um ensaio intitulado O Fim da História. Após, em 92, ele publica um livro chamado O Fim da História e o Último Homem. Segundo essa visão, a história ocorre, se dá a partir de uma linha evolutiva, e portanto nós atingimos, com a queda do Muro de Berlim, o final dela. E com o colapso dos regimes comunistas dos países que faziam parte da cortina de ferro na Europa Ocidental, e precisamente com a queda do Muro de Berlim, que Fukuyama nos diz que a história acabou. A queda do muro representa o fim da Guerra Fria, do embate entre Estados Unidos, o capitalismo, e União Soviética, o socialismo, portanto, não havendo mais esse embate, esse choque, essa dialética entre Estados Unidos, representando aqui o capitalismo, e a União Soviética, representando o comunismo, sabendo que os Estados Unidos e, portanto, o capitalismo venceu essa luta. Logo, não havendo mais essa luta, nós paramos na história, porque há um grande vencedor. A história progride, evolui por meio do embate, por meio da dialética. Quando um dos lados perde e fica apenas um outro lado de pé, então isso significa que não há mais movimento. Não tendo mais movimento, não tem mais história, porque a história vai se tornar estática e não mais em devir quando há dialética. Para Fukuyama, a experiência comunista, que segundo Marx substituiria de forma natural e necessária o capitalismo, falhou. E com isso ficou de pé apenas a democracia liberal do Ocidente, como a única forma política, social e econômica dominante. Para Fukuyama, desde a Revolução Francesa, a história se desenvolveu a partir do conflito de ideologias políticas, sociais e econômicas. Claro que quando Fukuyama decreta o fim da história, não significa que a história não terá mais acontecimentos, mas que existirá apenas uma forma política dominante, a democracia liberal, o capitalismo. E é óbvio que esse ensaio de Fukuyama gerou várias críticas, e uma das críticas se deu com Derrida. Derrida disse: o ensaio de Fukuyama não passa do triunfalismo de um canto fúnebre neoconservador para desacreditar o marxismo e reivindicar superioridade ideológica para o capitalismo de livre mercado. Em uma de suas obras chamadas Espectros de Marx, de 93, o Fukuyama nos diz: por que é preciso gritar no momento que alguns ousam neo-evangelizar em nome de uma democracia liberal finalmente consumada como o ideal da história humana? É necessário dizer bem alto: nunca a violência, a desigualdade, a exclusão, a fome e, portanto, a opressão econômica afetaram tantos seres humanos na história da Terra e da humanidade. Fukuyama utilizou a queda do bloco oriental e a mudança de economias centralizadas para economias de livre mercado como uma prova empírica de que as democracias liberais venceram esse embate entre capitalismo e socialismo. E segundo ele, o racismo, a desigualdade e a pobreza continuar existindo no mundo liberal era uma infelicidade. Mas mesmo assim, não existia uma ideologia ou um movimento revolucionário para chocar, para lutar contra essa ideologia dominante, que é a ideologia da democracia liberal. E, portanto, o fim da história está decretado. Como disse Churchill num dos famosos discursos dele na Câmara dos Comuns em 47, a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras formas que têm sido experimentadas de tempos em tempos. Hoje sabemos que há sim uma oposição às democracias liberais. Pode ser pelos estados unitários, de um lado, como a China, Rússia, ou pode ser pelo fundamentalismo islâmico, de outro. Portanto, talvez Fukuyama foi um pouco apressado ao decretar que a história acabou, e decretando assim que não existirá mais nenhuma outra ideologia social, política e econômica em oposição à ideologia liberal democrática. Até mais. Oi, gente, voltamos. E aí, gente?
Pessoas, Opa, diga aí. Entenderam a lógica? Falem alguma coisa, já disseram? basicamente ele está falando que a história está estagnada porque não tem mais duas oposições meio que debatendo uma contra a outra. A democracia liberal ganhou e não tem mais o que movimentar a história. Esse é o ponto de vista dele. É isso, né? O caso de Fukuyama, né? Francis Fukuyama é um nipo-estadunidense, né? Mais estadunidense do que japonês, né? Já acho que japonês só tem o sobrenome. E aí, gente, vamos comentar alguma coisa? Além do que Robert falou. Camille, o que é que você acha? A história acabou mesmo? Gessé? Bora, gente. Falem alguma coisa. Podem falar. Não, Gessé, fala alguma coisa aí. Camille é microfone. Você participa com o microfone. Patriciane, diga aí. Ivna, João. Alisson não fala. Alisson só fala pelo... Está falando sobre o fim da história, Gessé. Com o esfacelamento do bloco soviético, um autor, né, chamado Francis Fukuyama, disse que seria o fim da história, porque não teria mais um pensamento dicotômico à democracia burguesa, à economia de mercado, enfim, ao capitalismo. Né? Mas sem entender o que ele está falando do fim da história. Cadê ele, Camila? Abre o microfone. Não é que não, ele está falando que não está acontecendo, não é que para-se tudo, não tem mais novidade, que ele está falando não há mais mudança, basicamente do ponto de vista macro-social, ou seja, não há transformações da democracia em outro regime, transformações da economia capitalista em outro tipo de economia, essas questões mais macro. Mas a história continua, as pessoas continuam vivendo, os acontecimentos continuam acontecendo, para ser redundante. Né? Diga, Robert. Eu acho que o ponto de vista que ele colocou é meio pequeno relacionado ao tempo que a gente tem. Porque realmente faz sentido, a gente está estagnado com o capitalismo, as democracias dos Estados Unidos é a maior potência já faz muito tempo, né, desde que ele ganhou a Guerra Fria, só que nós temos a noção de que não é, tipo, a única coisa que acontece. A gente já teve muitos períodos, séculos de um mesmo regime, e esse regime no futuro quebrou. A gente teve a igreja dominando por 13 séculos, e aí ela quebrou. A gente teve as navegações, e a navegação acabou. Então, realmente, a gente está estagnado no momento, só que não é o fim. A gente sabe que no futuro novas formas de pensar podem existir, e isso pode ser uma revolução. Isso não muda o fato de que realmente o sistema de agora não é um dos melhores, a gente vê muita desigualdade, só que eu também não acho que seria o fim. Eu achei o fim muito forte a palavra, mas ele tem uma certa razão no monopólio grande que o sistema está tendo agora. E querendo ou não, a gente está sempre em constante mudança, né? Como o Robert falou, possa ser que agora não esteja como era antes, mas em um momento ou outro vai ter alguma mudança. E, tipo, querendo ou não, mesmo com o fim da Guerra Fria, com o fim da URSS, não acabou essa ideia capitalista e socialista. Ela ainda existe. Tem países que ainda funcionam, querem funcionar com o socialismo, assim como tem países que visam o capitalismo. Então, meio que ela pode não existir, digamos que as pessoas falando que existe, mas querendo ou não, ainda existe. Só que não tem uma dominação, tipo, socialismo domina de um lado e capitalismo domina de outro. Não é assim como era, mas existe. Alisson perguntou um negócio ali no chat, mais ou menos por aí, viu? Sim, porque não tem mais
um tipo de teorização de pensamento que vislumbrasse alguma transformação mais substancial da própria sociedade, né? Tanto do ponto de vista político, social, econômico, cultural, etc. Que era o socialismo, né? O marxismo. Né? A questão é o seguinte, a questão que ele se baseia é que dentro do movimento histórico, dentro de todo o processo histórico, né? Toda a evolução histórica nossa, né? Já foram experimentados outros modos de produção, outras formas de organização política, vamos dizer, mais ou menos possíveis de existir dentro das possibilidades humanas, né? Escravismo, tirania, ditadura, democracia direta, a democracia direta junto com a escravidão para ir uma democracia, um sistema político mais democrático que tinha seu fundamento econômico na escravidão. Ou, o mais correto, né? Um modo de produção escravo que tinha uma sua expressão política na democracia direta, né? Que era a Grécia Antiga e tal, né? Que já foram experimentados todos vamos dizer assim, todas as organizações econômicas possíveis, já foram experimentadas todas as organizações políticas possíveis e a democracia representativa que surge com o advento do capitalismo e a organização política do capitalismo, do livre mercado, da propriedade privada do meio de produção, etc., se mostrou a mais eficiente. Ou seja, o fim da história é nesse sentido, porque se nós olharmos para trás, todas as experiências históricas já se efetivaram, já foram possíveis. E a democracia liberal e a economia de mercado provou-se empiricamente a melhor possível dentre as piores, né? Aqui não tem aquela frase de Churchill nesse sentido, né? A democracia é o melhor dos regimes dentre os, mais ou menos assim, dentre os possíveis, dentre os piores, né? Ou ele está falando assim, a democracia é o menos pior, né? Tem todos os seus problemas, mas dentro do que já se efetivou na história da humanidade, seria o menos pior. Então, o fim da história, mais ou menos, é nesse sentido, né? Porque todas as experiências possíveis já foram efetivadas e a democracia liberal, tal, a economia de mercado, provou-se a, vamos dizer assim, a menos pior. Tá certo? Então, nesse sentido. E isso surge, e essa discussão surge com muita força lá no final da União Soviética, né? Da ex-União Soviética. Mas essa discussão não aparece de vez em quando, gente. Não é nova, que se efetivou e ganhou muita força com a globalização, tá? Por isso que esse assunto de hoje vai ser nossa ponte para discutir a globalização, né? Porque isso não é novo. Diga, Camila. Uma coisa também que vem acontecendo muito é que, assim, tipo, o mercado, ele sempre está em constante mudança, né? E atualmente a gente pode ver cada vez mais o crescimento da tecnologia. Tipo, as pessoas começaram com a ideia de deliveries, de envios para outros lugares. E agora tem muita gente vivendo do comércio tecnológico, comércio entre aspas, né? Tipo, vivendo de investimentos, essas coisas. E, querendo ou não, isso cada vez mais vai aumentar e pode chegar uma época em que a dependência disso seja maior do que a dependência de outras coisas, como é hoje. Mas o que ele está falando é o seguinte, isso é dentro da lógica da economia de mercado, né? Ele está falando assim, não há outras possibilidades além da economia de mercado. Porque todas as outras possibilidades já foram experimentadas e foram superadas historicamente. Ele está falando que aqui o fim da história é mais nesse sentido, Camila. Olha, está dizendo que vai surgir novas tecnologias, novas formas de racionalização do trabalho, mas ele está falando que essa, por exemplo, essa dicotomia entre burguesia e proletariado, entre empresários e trabalhadores assalariados, é o fim da história. Essa organização econômica vai ser o fim da história. Essa democracia burguesa, quer queira, seja
um presidencialismo, um parlamentarismo, uma monarquia, etc., provou-se ser a mais adequada tal. É nesse sentido, não haveria, por exemplo, uma mudança dentro dessa estrutura, dessa macroestrutura social. Mas, reiterando, essas transformações continuariam, essas mudanças continuariam a existir. É como se houvesse mudanças na permanência. Muda-se, vamos dizer assim, muda-se questões mais acessórias, questões mais, vamos dizer assim, pontuais, e que a estrutura fica a mesma. Tá certo? Vamos dizer assim, como vocês estão em informática, né? Por exemplo, os primeiros computadores, não sei se você estuda a história da informática, né? Lá na década de 70, né? 70 ou 60, né? Nem sei assim exatamente, né? Mas vamos pegar mais quando ele começou a se popularizar, né? Tinha o 386, tinha o 486, aí surgiu o Pentium, surgiu a revolução da EPA, etc, etc. Foram todas as mudanças dentro do que se chama de computadores, né? Primeiro computador de mesa, né? O PC, depois notebooks, etc. Né? Eles têm constantes transformações, né? O computador de hoje, mesmo o PC de hoje, ele tem diferenças com 386, com 486, mas a estrutura permanece a mesma, que possa caracterizá-lo como um computador lá atrás e como, sei lá, iMac, não, como da Apple, nem sei que ele é carão, né? Como o computador caríssimo da época é a mesma coisa, né? Então, mudaram a estrutura, se desenvolveram o software, o hardware, se desenvolveu tudo isso, mas permanece sendo computador. O que Francis Fukuyama está falando é isso. Pode mudar isso, mas a economia de mercado vai permanecer. Pode ser, por exemplo, se popularizar as entregas via drone, podem ser, né? Utilizar poucos entregadores físicos, etc., entregar via drone e tal. Mas a economia de mercado vai continuar permanecendo. E quem vai estar fabricando as mercadorias vai ser a força de trabalho, né? Nesse sentido, por mais que a tecnologia se desenvolva, né? A força de trabalho é imprescindível para o capital. Mas o que eu estava falando é isso, não começa agora isso. Né? Hegel lá, vocês conhecem Hegel, né? Hegel, um filósofo, pensador chamada filosofia clássica alemã, né? Que ele criador da dialética moderna, do método dialético moderno, né? Muito influenciou Marx e tal. Aí ele fala sobre o fim da história, né? Quando ele teve a experiência, eu não sei se ele foi para os Estados Unidos, acho que ele não foi para os Estados Unidos, não, mas eu não sei, mas ele começou a estudar a realidade americana e ele enxergava a realidade dos Estados Unidos como o fim da história, né? Mas naquele embate, quando vocês estudam o iluminismo, né? Quando vocês vão estudar o iluminismo, e as revoluções burguesas, né? A Revolução Gloriosa, a Francesa, a Revolução dos Estados Unidos, etc. Principalmente quando você vai estudar essa expressão teórica, né? Através do iluminismo, já existia ali, e dos teóricos da economia política, né? Que surgem, Davi Ricardo, Adam Smith, dentre outros, você vai ver isso muito claramente. O que é isso muito claramente? Né? Você tinha um embate daqueles pensadores iluministas, né? E aqueles pensadores da economia política inglesa, discutindo sobre o modo de produção capitalista, sobre essa nova realidade que estava surgindo, que estava gestando, que estava se amadurecendo, etc. Tal, apontando a superioridade dela, né? Quanto o reino da razão, né? A expressão da razão, que pode ser apreendida pela razão, as maravilhas da ciência, as maravilhas da organização capitalista, né, que é um estágio superior, evolutivo ao feudalismo e tal, tudo isso. Né? Só que, gente, você tinha toda essa discussão, todo esse embate com os teóricos da reação, da restauração, né, que vocês lembram, né? Teve aquela expansão napoleônica tal, aí as famílias
reais de vários países da Europa se reuniram para tentar restaurar o antigo regime. Obviamente que não conseguiram, porque historicamente eles não conseguiram. Tá? Então, houve esse embate teórico, a reação também teorizava, dizendo que aquela organização social era mais adequada, era natural ao ser humano, etc. E os ideólogos do capital, né, dizendo que não, o capitalismo é a melhor expressão tal. O capitalismo torna-se vitorioso, né, principalmente depois da Revolução Francesa, em 1789, né, naquele período, né, naquele período que nós vemos da Revolução Industrial, né, século XVIII, século XIX, né? No século XIX se efetiva mesmo a Revolução Industrial na Inglaterra, né? E dessa expressão material surgem esses pensadores da economia clássica, Adam Smith e Ricardo, entre outros, e outros filósofos. E esses outros filósofos e pensadores teóricos, sociais e economistas, etc., quando falavam sobre a sociedade capitalista, eles teorizavam essa sociedade mais ou menos enquanto o próprio fim da história, né? Enquanto um desenvolvimento da humanidade, e que esse desenvolvimento da humanidade tinha chegado ao cume. Por exemplo, vamos dizer assim, a expressão, não sei se eu falei com a gente, eu peguei com vocês para a gente discutir, aliás, não, acho que foi Rômulo ainda, né? Eu peguei depois. A discussão antropológica do evolucionismo, da escola evolucionista. A escola evolucionista, não sei se vocês estudaram isso, se vocês estudaram, se vocês lembram, se é uma escola que pregava uma determinada evolução da humanidade, e essa evolução da humanidade, o cume do desenvolvimento da humanidade era a democracia liberal burguesa, era o modo de produção capitalista, era a religião católica, a civilização judaica cristã, os valores judaicos cristãos, a família monogâmica, etc, etc. Né? Então, esses teóricos todos, eles falavam o seguinte, olha, obviamente, a história humana passou por diversas modificações políticas, econômicas, sociais, culturais, etc. Desembocou no capitalismo, na moderna sociedade burguesa, de livre mercado, etc. Só que essa moderna sociedade burguesa é o ápice do desenvolvimento humano, e sendo o ápice do desenvolvimento humano, não vai haver mais outras formas de desenvolvimento e organização humana que não seja a economia de mercado. Então, não seria algo novo que Francis Fukuyama está fazendo, mas algo que já existia lá nos primórdios. Ele falava o seguinte, já experimentamos várias outras organizações econômicas, políticas e sociais, mas chegamos ao ápice do nosso desenvolvimento, que é essa bendita dessa sociedade que nós estamos vivendo. A antropologia evolucionista, ela justificou uma série de barbaridades neocoloniais, que vocês sabem muito bem. Né? Destruição, os milhões de mortos da Índia, né? Perpetrada pela Inglaterra, desse tal do Winston Churchill, né? O massacre do Congo, do Congo belga, né? Perpetrado pela Bélgica, né? Que se vocês não sabem, é uma história extremamente cruel. Não, aí Gessé, vamos dizer assim, a escola evolucionista em antropologia, ela pega tenta transpor o evolucionismo da biologia para os estudos das sociedades humanas, para estudar a cultura. Ela não fala em seleção natural, assim, abertamente, eu não sei, alguns do evolucionismo, estou dizendo que outras escolas não falam, né? Por exemplo, darwinismo social fala. Eu teve outras escolas bem racistas, bem preconceituosas, bem etnocêntricas, etc., que falavam abertamente disso, né? Que vai desembocar lá no nazismo. Mas a escola evolucionista, alguns pensadores, pelo menos os mais importantes, eles fazem uma tentativa de transposição do evolucionismo biologia para o evolucionismo antropológico, no sentido de que
as sociedades humanas evoluem, tem uma linha evolutiva, né? E essa linha evolutiva, ela tem um único sentido, um único vetor, uma única direção. E essa direção é a moderna sociedade burguesa, ocidental, europeia, etc. Esse seria o ápice do desenvolvimento humano. Ou seja, o fim da história. Não deixaria de ser o fim da história. Também. Né? Então, esses teóricos de variados momentos históricos ligados à legitimação ideológica do capitalismo, eles absorvem a historicidade, ou seja, eles falam que sim, existe história, que a história humana já se desenvolveu, entre outros modos de produção e organizações sociais e culturais e políticas, já a história. Mas quando chega no capitalismo, eles falam, aqui acabou. Quer seja Fukuyama, quer seja, de certa medida, Hegel, quer seja os economistas políticos, e nem se fala os economistas de hoje em dia. Tá? Não discutem nem mais isso. Então, eles falam isso. Aí, daquela atmosfera, porque eu não vou nem falar a minha idade, mas eu já era nascido lá em 89. Eu era nascido, mas eu sou jovem ainda, viu, gente? Entre 89 e 91. 89 foi a da União Soviética, né? E 91 foi a queda do Muro de Berlim, né? Então foram fatos históricos, situações históricas impactantes. Aquele Império Soviético, né? Que você tinha aquele império gigantesco que dominava parte do leste europeu, parte da Europa, né? De um dia para outro deixou de existir. Um impacto muito grande. Um impacto gigantesco. E até hoje a gente sente esse impacto, viu, gente? Não ficou lá no início, no final da década de 90, no final da década de 80 e início da 90. A gente sente até hoje. Então, não à toa, esse livro, Fim da História, né, que são dois, né, citados no texto, não à toa, esse primeiro foi escrito em 89, no bojo dessa desaparecimento da ex-União Soviética. E é muito complicado, porque é como o rapaz, né, do vídeo estava falando, citando Derrida. A democracia representativa, a economia de mercado, pode ter sido vencedora nesse embate da Guerra Fria, né? Nesse embate da Guerra Fria que permeou boa parte do século XX, né? Desde 1917 diante. Né? Mas as desigualdades sociais continuam a existir, né? A desigualdade de gênero continua a existir, as desigualdades raciais continuam a existir, a concentração de renda continua a existir. A miséria continua a existir. A fome continua a existir. Tudo isso continua a existir, não desapareceu. Eu acho que são fenômenos bastante evidentes, que a gente não pode dizer que desapareceu. Mas a pergunta que fica para Fukuyama é a seguinte, que eu gostaria de fazer, né? Se a economia de mercado e a democracia burguesa são realmente o fim da história, então o capitalismo e a democracia representativa são os verdadeiros culpados por esse estado de miséria que o mundo está vivenciando hoje em dia, apesar de ser, como nós estudamos sobre as crises capitalistas, um mundo que está assentado numa riqueza incomensurável. A gente pode fazer essa relação, né? Ainda existe desigualdade social, pobreza, miséria, etc. Principalmente no Brasil, né? Não sei se vocês viram aquelas filas lá no Mato Grosso, né? Nos estados em que o agronegócio é mais desenvolvido, as pessoas lá em Cuiabá fazendo fila no açougue para pegar ossos de carne. Então,
Esse é o fim da história, então o capitalismo, a democracia liberal representativa são os culpados por isso? Hein? Se é o fim da história, se não vai haver superação, se essa se provou ser a organização social como um todo, né? Política, econômica, etc. Então, toda essa miséria, toda essa violência que nós vivenciamos cotidianamente, né? Roubo da assalto, é culpa diretamente do sistema que nós vivemos? Como nós podemos explicar isso? Hein, gente? Como vocês explicam a violência urbana, por exemplo? Hein, Camila? Fernanda. De outro lado, uma outra pergunta. Então, essa violência, essa desigualdade, essa fome, não podem ser superadas? Então, nós vamos ter que conviver necessariamente com determinadas pessoas que vão morrer de fome, que não vão ter casas para comer ou para morar, de pessoas que vão ser mortas por assalto. Porque quando você fala, o que eu estou falando é o seguinte, quando nós falamos, ou quando os teóricos falam, a história acabou, mas os problemas ficaram. Se a história acabou, os problemas ficaram, obviamente que você vai ter que responder por que os problemas permaneceram. Se é o mais adequado, se provou a estrutura organizacional humana mais adequada ou melhor dentre todas as já existentes, ainda persistem isso. Se ainda persiste isso, o culpado é do sistema, eles têm que responder, vocês estão entendendo? Tem que responder isso. Por que tem que responder isso? Porque alguma explicação nós temos que dar sobre o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos é assim. Aí Camila lançou, olha como a questão é interessante, e que tem uma discussão que eu fiz no semestre passado, acho que foi com o segundo ano, com o primeiro e segundo ano, sobre uma discussão fundamental da sociologia, que vez por outra aparece de forma explícita na sociologia contemporânea, né? Por exemplo, autores como Bourdieu, Giddens, Elias, Habermas, Foucault, etc. E às vezes ela está como uma discussão implícita, um pressuposto ali que não está explicitado, não está falando evidentemente, explicitamente, lá aberto, mas está fundamentando, está se discutindo isso, que é a questão da relação entre indivíduo e sociedade. O Camille puxou essa discussão para cá. A gente está deslocando um pouquinho dessa discussão no fim da história. Por que isso? Porque Weber, Marx, Durkheim, dentre outros, quase todos os sociólogos fizeram essa discussão. Que discussão é essa? Nosso comportamento, nosso agir do mundo, nossos desejos, nossas paixões, nossos sonhos, o que nós queremos ser, o sentido de nossas vidas, nossos medos, eles são frutos de nossa individualidade, de uma racionalidade individual, atomizada, ou seja, é nosso, nasceu conosco, né, se desenvolveu conosco, sem influência externa, ou, pelo outro lado, todos os nossos sonhos, desejos, sentimentos, comportamentos, né, são produtos da realidade social, são produtos da sociedade. Que essa discussão é muito importante, porque dessa discussão você, enquanto pensamento dominante, você tem um pensamento que Camille falou. Porque o ser humano é ruim. Porque tem uma natureza ruim, etc, etc. Por que se fala isso? Porque dentro de uma tradição de pensamento em que você põe o indivíduo enquanto centro da sociedade, né, enquanto ser autônomo, né, enquanto dotado de determinadas, vamos dizer assim, determinadas
qualidades inerentes, você vai dizer que, independentemente da organização social, sempre vai existir miséria. Porque o indivíduo vai tender a acumular, o indivíduo vai tender a se comportar de forma egoísta, o indivíduo vai tender a querer sempre ganhar mais e mais, porque é da própria natureza humana isso. Então, independente, pode ser escravismo, pode ser feudalismo, pode ser capitalismo, e o socialismo seria um fracasso a priori, porque estaria contra a natureza humana, tal. Você tem toda essa discussão. Mas você tem outras tradições teóricas, né, que falam assim, não, o indivíduo ele não é nada fora da sociedade. Né? O indivíduo não possui sonhos, não possui desejos, não possui nenhuma característica, vamos dizer, nenhum comportamento inerente a ele. Né? Todo esse tipo de comportamentos e desejos eles vão ser moldados em sociedade. Né? A sociedade, ele dentro da sociedade que vai se desenvolver dessa forma. Então, uma sociedade capitalista em que nós somos estimulados para um acúmulo privado de riqueza, de capital, etc., vai produzindo indivíduos egoístas. Mais uma outra organização social em que esteja no centro uma relação baseada na solidariedade, numa camaradagem, numa irmandade, em que o objetivo de vida não seja o enriquecimento e a acumulação de capital, vai, por sua vez, produzir indivíduos que vão se comportar tendo como base a solidariedade. Aí você vê como uma determinada teorização explica a realidade social de um ponto e como determinadas teorizações vão explicar a realidade social de outro. Logicamente que, empiricamente, é que vai ser provado quem está certo e quem está errado. Mas, como, depois dessa digressão que eu fiz agora, um questionamento que se faz a Camila é o seguinte: os mesmos problemas que nós enfrentamos nessa sociedade democrática, liberal, burguesa, etc., esses mesmos problemas eles não aparecem, por exemplo, numa comunidade indígena. A exclusão social, a existência de um determinado grupo de pessoas que detêm uma riqueza muito grande em detrimento de outra, a competição entre pessoas, entre indivíduos, né? Uma lógica de compreensão do tempo, em que aquele tempo ele é vivenciado para a acumulação de dinheiro. Não existe essa necessidade de ter um iPhone 15 que vai estar aqui, iPhone 13, diz que vai custar 15 mil reais, então o índio a vida dele não tem esse mote, esse fundamento de você falar assim, não, quero agora, vai sair o iPhone 13, eu vou ter que ter os benditos dos 15 mil reais para comprar o iPhone 13. O iPhone, rapaz, mais caro que moto, né? Mais caro que moto. Agora, mas o preço de entrada de algum imóvel, isso aí, preço de algumas prestações. Então, aí você pergunta, se nessa realidade social o iPhone 13 Pro Max de 1 tera dá para comprar um Fiat? É mesmo, Jacé? Não. O carro também aumentou. Só se for carro bem antigo, né? Acho que saiu por uns 16 mil, eu acho, 15 mil por aí. Qual? O 13 Pro Max. 15 mil. Eu vi. Mas o outro tá menos caro, tá 10 mil. Patrícia, dá para comprar uma moto. Carro também tá caro, né, Alisson? Moto tá cara também, sabia? Não, mas dá para comprar. 15 mil compra. No 15 mil não compra uma moto, gente? Compra uma Pop. Compra. Uma vida mais antiga. Eu vou pesquisar e vou mostrar. Dá para comprar 15 mil. Não, eu sei que tá tudo caro, né? Mas dá para comprar. Eu acho que dá para comprar. Mas carro também tá caro pra caramba. Aliás, isso que eu entendi. Já disse que na loja tá 11 mil. Então você compra essa de 11 mil, ainda sobra dinheiro para você
dar entrada na documentação toda, etc. E, quem sabe, botar uns 2 litros de gasolina se sobrar, né, Alisson? Então é isso, Camila, entendeu? Você tem essas explicações econômicas, sociológicas sobre comportamento de sociedade, sobre a concepção de indivíduo, sobre essa relação, porque é muito mais difundido, não do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista de nossa vida cotidiana, nós vermos tudo isso, essa violência, por exemplo, um roubo a não sei o que lá, um roubo a celular, o nego fala, porque fulano é ruim, porque fulano não teve educação, porque fulano decidiu roubar, porque fulano é isso, que a natureza de fulano é ruim. Né? Eu acho que vocês já ouviram muito isso, né? De vizinho, de familiares, né? E desses programas de policiais, etc. Vocês já ouviram, porque fulano é ruim e tal. Não se explica, mas ninguém fala a concepção da realidade social em que esse indivíduo está, ele não aparece. Porque eles partem dessa concepção, mesmo que Camille expressou, né? Acontece isso porque o indivíduo escolheu. Então, a organização social não tem nenhuma influência sobre o comportamento do indivíduo. Então, quando o indivíduo pega uma arma, entra no ônibus e rouba, porque ele quis. Né? Mas aí é uma outra discussão. Qual é a discussão que eu estava fazendo? Qual é? Todos esses problemas, como se explica? Uma das formas de explicação, que é a mais dominante, tanto teórico quanto da vida cotidiana, é justamente essa explicação de imputar ao indivíduo a culpa pelos seus atos, 100%. Então você vira no vídeo ele falando a miséria, o racismo, etc., são infelicidades. Olha, expressão, né? Todos os problemas que existem no nosso mundo são fruto de comportamentos infelizes. Olha que maravilha. Você explicou tudo, hein? Ao mesmo tempo não explicou nada. Cientificamente, teoricamente, você não explicou nada. Você vai falar isso tudo porque é infelicidade. É complicado isso, né? E esse fim da história, ele estava junto à expressão teórica daquilo que nós conhecemos como globalização. O fim da história que Fukuyama está falando coincide com um louvor ao que nós conhecemos e passamos a conhecer e que ficou conhecido por esse termo globalização. Globalização nada mais, nada menos é do que essa realidade em que não há alternativa. Não há mais história, é o fim da história. Acaba. Então o capitalismo triunfante, a democracia liberal triunfante, a economia de mercado triunfante. Nas próximas aulas, nós vamos discutir o que é essa bendita da globalização, que todo mundo fala, mas que se for sentar para perguntar, para explicar, diga o que é globalização, acho que poucas pessoas vão conseguir explicar quais são as características da globalização, o que é globalização, o que não é globalização. Se puderem, sei que vocês têm uma vida corrida do 4º ano, pesquisem, leiam alguma coisa, assistam algum vídeo, etc., que fale sobre a globalização para a gente começar na próxima aula discutindo, ou antes de começar a falarmos sobre isso. De antemão, eu já falo, né, que a própria lógica de desenvolvimento do capitalismo, e isso é uma tendência, né, obviamente, que eles enxergaram isso como uma tendência que estava se desenvolvendo, é própria do manipulação capitalista. Você tem que entender que o capitalismo é um sistema econômico global, mundial. Não existe capitalismo limitado a um país, a uma região, a um continente, etc. Capitalismo são relações que tendem a se globalizar, a se mundializar por todas as regiões da Terra.
e a globalização se insere nessa lógica imanente do capitalismo. Então, o fim da história, que Fukuyama está falando que nós discutimos aqui, nada mais, nada menos é que desse período histórico que nós conhecemos com a globalização. Por isso que seria essa ponte para o nosso tema das próximas aulas. Então, fim da história significava a globalização. Aí quem puder pesquisar, dar uma pesquisadinha para a gente discutir alguma coisa sobre é positiva, negativa, positiva, a gente continua na próxima aula, viu, gente? Então, vamos nessa, né? Eu vou ter aula agora, não sei se vocês têm aula, vamos nessa. Boa quarta-feira, né? Boa semana aí para vocês, Camila e Gessé. Até mais, Alisson, Robert, Patriciane. Até a próxima quarta, viu, gente? Se cuida, professor. Tchau, professor. Se cuidem aí, viu? E dê uma pesquisada, viu, gente? Tchau.